Aqui no canal Pretos FC, um balanço dos jogos do domingo na Série A do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos aí o Fortaleza com a melhor campanha do segundo turno, com 5 vitórias em 5 jogos, uma recuperação espetacular, e o Flamengo ganhando mais uma com o seu time reserva. Eu vou começar por São Paulo 0, Fortaleza 1. Antes eu peço o like de todo mundo que passa por aqui. Uma honra e uma satisfação contar com todo mundo, com a audiência de vocês. São Paulo 0, Fortaleza 1. O goleiro do Fortaleza, Fernando Miguel, foi o melhor jogador em campo, mas isso também não é nada que abone, por exemplo, a derrota do São Paulo. São Paulo não consegue engrenar no Campeonato Brasileiro, mais uma vez com quase a sua força máxima em campo, porque não dá para ficar poupando, mesmo tendo a Copa Sul-Americana aqui na frente. Então o São Paulo acabou perdendo para o Fortaleza por 1-0, um gol do Juninho Capixaba. O São Paulo jogou melhor que o Fortaleza, mas não botou a bola para dentro. E aí ficou com a derrota. E mais, o Fortaleza com essa vitória, o Fortaleza ultrapassou o São Paulo. O Fortaleza tem 30 pontos, o São Paulo tem 29. O São Paulo tem 6 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. E isso, é claro, é algo contra, é algo que prega contra a ineficiência ofensiva do time, pelo menos nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o goleiro Fernando Miguel do Fortaleza foi o melhor jogador em campo. Fez pelo menos 3 defesas, uma espetacular, num cabeceio do Luciano no chão. Mas o São Paulo não conseguiu fazer o gol. E mais, ainda que o Rogério tenha feito algumas escolhas e tal, no banco estava o Nahuel Bustos, que foi contratado aí como um reforço muito bom. E ele é bom jogador. Ele pertence ao Grupo City e tal. O São Paulo até buscou investidor, mas depois trouxe o Nahuel Bustos por empréstimo gratuito. Por empréstimo. E o investidor ficou para a contratação do Galopo, que jogou mais uma vez como titular. Mas ainda assim, buscou um investidor e conseguiu um empréstimo gratuito. Então, teoricamente, foi um negócio maravilhoso. Mas o cara não joga. O cara não joga. Não joga nesse time do São Paulo, num time que precisa marcar gols. Ele não joga. Então, acho que cabe uma explicação aí, porque muita gente queria contratar o argentino Nahuel Bustos. São Paulo 0, Fortaleza 1. Parabéns ao Fortaleza. 5 jogos, 5 vitórias no segundo turno. 5 jogos atrás, o Fortaleza tinha 15 pontos. Agora já tem o dobro, 30. E se continuar nessa toada, periga brigar até por uma pré-Libertadores, porque o time é bem treinado e é um bom time de futebol. Aliás, o atacante Moisés, que estava na Ponte Preta, foi para Fortaleza. Nada contra. Mas parabéns ao Fortaleza por contratá-lo. Nenhum time grande aqui de São Paulo teve o olho clínico de contratar esse jogador, que é bom jogador, seria jogador em nível de grupo no Palmeiras e talvez no Corinthians, mas útil e titular no Santos e no São Paulo. Disparado. Então esse cara, o Fortaleza contratou, bom jogador, e os grandes de São Paulo não contrataram. Aí eu acompanhei também Botafogo 0, Flamengo 1. O Flamengo com o time reserva venceu 1-0, gol do Vidal, que jogou bem. O Botafogo nessa temporada de transição, da chegada da SAF, com muito jogador chegando a cada semana. Tiquinho Soares ainda não estreou, então, certo, é um time que ainda não tem uma identidade, não tem uma cara, faz um esforço para jogar bola, e o Flamengo, sem grandes sustos assim, acabou conseguindo a vitória, Fez um segundo tempo melhor com a entrada de alguns dos seus principais jogadores. Flamengo, então, 7 pontos atrás do Palmeiras, e o campeonato aberto ainda, porque o Palmeiras empatou e o Flamengo ganhou, a diferença caiu de 9 para 7 pontos, faltando ainda 14 rodadas. Temos ainda 42 pontos em disputa na competição. E o Botafogo me assusta. Eu adoro o Botafogo. O Botafogo está com 27 pontos na 14ª posição e apenas 7 vitórias. E só está 2 pontos à frente do Cuiabá, que é o primeiro na zona de rebaixamento. É preocupante o Botafogo. O Botafogo tem que tomar cuidado. Não adianta ter uma folha de 12 milhões de reais, como já foi dito pelo John Textor, e voltar para a segunda divisão. Isso realmente não pode acontecer. Aí tivemos o empate entre Cuiabá e Santos, 0-0. O João Paulo mais uma vez foi o melhor jogador em campo. Destaque do Santos, porque o primeiro tempo o Cuiabá mandou no jogo. O Santos foi muito mal. Na segunda etapa o Santos melhorou um pouco, teve uma chance com o Lucas Braga, mas no geral, assim, no todo, o Cuiabá foi melhor. Então o Santos ganhou um ponto fora de casa, um pontinho, para se manter ali entre os 8 e quem sabe beliscar uma vaga de pré-Libertadores, o time treinado pelo Lisca. Só que dessa vez o time teve toda a semana para treinar e não apresentou um bom futebol. Ao Cuiabá resta a luta para não cair, primeiro na zona de rebaixamento com 25 pontos e 6 vitórias em 24 jogos. Aí tivemos o Galo empatando com o América Mineiro, 1-1. O América ainda perdeu um pênalti com o Henrique Almeida depois de empatar o jogo.
Quer dizer, o Galo já tem que pensar em 2023, está com 36 pontos e 9 vitórias em 24 jogos, e o América é nono com 32 também, 9 vitórias em 24, a mesma coisa. Só que o América está 4 pontos atrás do Galo, porque tem 4 empates a menos, né, e 4 derrotas a mais. Então, assim, o América de novo briga por uma pré-Libertadores e o Galo talvez vá para a fase de grupos, porque o pessoal que está na frente dele ali não tem muitos pontos de diferença, né? O Galo tem condição de jogar mais, mas parece que a queda na Libertadores aí deixou o time numa questão emocional muito, muito fraca. E hoje, mais uma vez, o Atlético Mineiro não jogou bem e o América bem ajustado, até o América merecia vencer, né? O Galo é sétimo, o América é nono colocado. Temos nessa segunda-feira ainda Inter e Juventude no Beira-Rio, 8 da noite, e o Corinthians enfrentando o Red Bull Bragantino às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Temos G4, Palmeiras 50 em 24 jogos, Flamengo 43 em 24, Fluminense 42 em 24 e Corinthians 39 em 23. Temos aí na zona de rebaixamento Cuiabá, Avaí e Atlético Goianiense, todos com 24 jogos. O Cuiabá 25 pontos, Avaí 23, Atlético Goianiense 22. O Juventude é a lanterna com 17 em 23 jogos. E o Atlético Goianiense anunciou a contratação do Eduardo Batista, meu amigo Eduardo Batista, que trabalhou pelo Juventude na Série A, estava sem clube e agora assume o Atlético Goianiense para semifinal da Sul-Americana contra o São Paulo, que começa nesta quinta-feira, e também para tentar livrar o Dragão da queda para a segunda divisão. O Jorginho foi dispensado pela diretoria. É isso, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço para todo mundo, saúde e até a próxima.